Seja aí muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, né? Essa série de lives da Imersão Exercício e Diabetes Sem Crise. Eu sou o Roberto Doro e eu ajudo aí o profissional de educação física a ter as suas aulas mais valorizadas e ser reconhecido pelo domínio na prescrição do exercício, prescrição e acompanhamento, né? Também aí do exercício no diabetes. A live de hoje, né, a gente vai justamente falar, eu estou falando sempre um dia, né, algo que pode, de repente, dificultar, né, essa sua trajetória em ter sua aula mais reconhecida por ter aí o domínio na prescrição e no acompanhamento do exercício para quem tem diabetes, em situações que podem te alavancar para isso acontecer ou situações que podem te fazer o contrário, né, servirem aí como objeções ou muitas vezes te pôr, às vezes, a gente, como profissional de educação física, até em risco numa situação dessa. Então, a live de hoje a gente vai justamente, né, abordar como o tempo de diagnóstico, né, do diabetes ele pode direcionar o trabalho aí com o nosso aluno. Então, o detalhe técnico que a gente tem aí primeiro. Quando algo que eu acho que tem que ficar bem claro, a gente sempre parte do pressuposto, né? Isso aí sempre é falado para a gente sabe disso, do efeito. Primeiro, o tratamento de quem tem diabetes. É o medicamento, seja o antidiabético oral, a insulina ou as combinações das insulinas, que a gente sabe que hoje quem tem diabetes tipo 1 utiliza muito sistema aí que é chamado de basal bolos, então usa uma insulina de ação basal e uma para fazer a compensação aí das hiperglicemias e também quando faz lá a contagem de carboidrato, uma insulina de curta duração, geralmente aí rápida ou ultra rápida, um análogo de insulina humana. Esse é o tratamento. Sucesso no tratamento é você ter o ajuste da parte medicamentosa, seja o antidiabético oral, com o controle alimentar e o exercício físico. Muitas vezes as pessoas não querem fazer controle alimentar. Tudo bem, é uma opção de cada pessoa e nós, como profissionais de educação física, a gente tem que respeitar isso. Agora, o que é interessante, esse portador de diabetes, que a gente está fazendo exercício com ele ter consciência para ajudar no tratamento com relacionado à alimentação. No mínimo, controlar a ingesta de alimentos que contêm carboidrato. Então, hoje, até uma pessoa entrou em contato comigo, ela estava tirando uma dúvida, que ela passou pelo endócrino, e o endócrino dela falou: olha, você tem que parar de comer farinha, porque você come farinha, farinha é açúcar. E aí a pessoa veio conversar comigo para ver se isso aí procede. Então a gente sabe que sim, a farinha ela é amido, e o amido ele é sim um alimento que entra na contagem de calorias como carboidrato, e que a digestão do amido ele vai fornecer glicose para o nosso sistema. Então o desafio é, normalmente, isso aí qualquer pessoa tem diabetes ou não, ele sempre a gente tende a comer mais aqueles alimentos que a gente gosta mais. E muitas vezes esses alimentos contêm carboidrato. Então a ideia não é deixar de se alimentar, mas controlar as porções que você está comendo. Então, durante o dia, tenta orientar aí o seu aluno com diabetes, no máximo, consumir 200 gramas de carboidrato, dividido aí em 6, 8, 10 refeições, não sei quantas ele vai fazer aí no dia. No mínimo isso. Esse controle da ingesta de carboidrato já vai contribuir bastante para ajudar esse indivíduo a ter um melhor controle do diabetes. Terceiro, o exercício físico, que é justamente o tópico nosso aqui do canal. E essas lives são exatamente para isso, para a gente falar com você, que é profissional de educação física, de como prescrever o exercício para quem tem diabetes. Porque muitas vezes a gente prescreve o exercício e não tem a menor ideia do que vai acontecer com a resposta glicêmica daquele indivíduo. E naturalmente, fisiologicamente, a glicemia do indivíduo, ela não tende a ficar sempre igual. Você levou um susto, vai liberar hormônios contra-reguladores da ação da insulina. A tendência natural é a concentração de glicose aumentar no sangue. Você está preocupado? A mesma situação, aumenta a glicose. Você ficou muito tempo sem comer, a glicose diminui. Então, a glicose, a nossa glicemia, a concentração de glicose no sangue, ela tende sim a ter uma variabilidade fisiológica. Existe um padrão máximo e um padrão mínimo para que isso aconteça, e o corpo normalmente ele vai trabalhar para manter essa situação que a gente chama de homeostasia, do metabolismo da glicose. Quem tem diabetes, onde ele tem problema? Ele não tem limite superior. Então a glicemia vai aumentando e vai aumentando.
E, inclusive, na live D20 de domingo, eu comentei a respeito disso, né? Do problema relacionado à cetoacidose diabética. Quer dizer, chega uma hora que tem tanta glicose no sistema que o corpo não consegue mais manter a normoglicemia, não consegue mais manter uma situação de equilíbrio metabólico. E claro, a vida desse indivíduo ela acaba entrando em risco. O que isso tem a ver com o exercício? O exercício, ele naturalmente é hipoglicemiante, ele vai tender a remover glicose do sangue. Só que se eu estou prescrevendo o exercício para esse indivíduo e ele chega com uma glicemia já muito alta, que eu falo, valores acima de 250 miligramas por decilitro. A gente sabe que essa alta concentração de glicose, ela já está influenciando em uma situação de desequilíbrio metabólico. O sistema já não está conseguindo degradar totalmente a molécula de ácido graxo, quer dizer, da gordura ali, sendo usada pela via oxidativa, para gerar o ATP necessário para manter o sistema trabalhando. Esse já é o primeiro problema que a gente tem. O segundo, começa a aumentar uma grande quantidade aí de corpos cetônicos. Então, esse monte de cetona, esse monte de H+, que vai chegar no sangue, quer dizer, esse monte de ácido que chega no sangue, elementos ácidos, diminui o potencial de hidrogênio e, consequentemente, deixa o sangue ácido. Isso também impacta em como o organismo vai trabalhar para manter a homeostasia. E o exercício, o que, que ele é? Exatamente um impacto, uma quebra nessa situação de equilíbrio. Então, quer dizer, é aquela ideia de você, o cuidado, né, que a gente tem que tomar é o seguinte: o indivíduo já está quase caindo, você vai chegar lá e vai dar um toquezinho nele e vai levar para o chão. Esse é o grande risco. Então, essa é a preocupação que a gente precisa ter. Porque com o exercício ele é hipoglicemiante, ele vai ajudar. Só que metabolicamente, durante o período do exercício, que você sai do repouso e começa o exercício, durante um período de adaptação, você aumenta a quantidade de produção de íons hidrogênios, que pelo indivíduo estar metabolicamente já desequilibrado, certamente ele já está numa situação de desequilíbrio. E com o exercício que a gente vai fazer, a gente vai somar a esse desequilíbrio, vai aumentar mais ainda essa acidez metabólica. E, consequentemente, a gente tem aí uma situação do exercício, que é algo tão bom para as pessoas, de uma maneira geral, e não deixa de ser tudo de bom para quem tem diabetes, né? Sempre eu fecho as lives com essa frase, nessa situação ela passa a ser um risco. Agora, o que tudo isso que eu estou falando tem a ver com o tempo de diagnóstico do indivíduo com diabetes? Primeira coisa que a gente precisa entender. Por que é importantíssimo, quando a gente vai trabalhar com alguém que tem diabetes, a gente saber qual é o tempo de diagnóstico? Há quanto tempo esse indivíduo tem diabetes? Porque o primeiro detalhe, nós muitas vezes como profissionais de educação física, a gente fica preocupado, principalmente quando é uma pessoa com diabetes tipo 1, recém-diagnosticado, fala, nossa, esse indivíduo vai fazer hipoglicemia, ele usa insulina. Quem usa insulina e faz exercício tem um risco muito maior de fazer hipoglicemia. Isso é um perigo para a gente. Não, exatamente. Por que eu estou falando isso? Quando você pega esse indivíduo e ele é recém-diagnosticado, a gente parte de qual pressuposto? Primeiro, ele já está partindo de um quadro de hiperglicemia, que foi aonde ele teve o diagnóstico. Segundo, o tratamento dele, medicamentoso, ainda não está ajustado. E vai demorar um período para ajustar. Isso é natural, é fisiológico. Na verdade, é fisiopatológico, porque quem tem diabetes tipo 1 está tendo as células beta-pancreáticas destruídas. Então, o corpo, apesar de produzir uma quantidade pequena de insulina, ainda quando do diagnóstico, ainda produz insulina. Então, se entra com uma dose total de tratamento insulínico nesse indivíduo, né, com insulina exógena, consequentemente, esse indivíduo vai ficar fazendo hipoglicemia. Isso não dá certo. Então, normalmente, se entra com uma dose menor, reduzida de insulina, muitas vezes com uma insulina de tempo de ação intermediária, já é o suficiente para ele manter os padrões aí próximos da normoglicemia. Mas o risco dele fazer hipoglicemia é bem menor do que aquele indivíduo que já tem diabetes há mais tempo. Quem tem diabetes há mais tempo, ele já conhece os alimentos que ele vai consumir e sabe que vai aumentar um pouco mais a glicemia. Ele já, principalmente para quem tem diabetes tipo 1, já sabe mais ou menos as dosagens de insulina que ele vem usando. Então a tendência natural é ele ter uma diminuição mais acentuada da glicose. Aí sim, o risco de hipoglicemia ele passa a ser maior. Então, nessa situação de
recém-diagnosticado, vindo treinar com a gente, independente de ter aí diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2, a gente tem que partir do pressuposto que o tratamento medicamentoso dele ainda não atingiu um momento de total equilíbrio. Isso vai demorar um período para acontecer. E no diabetes tipo 1, essa destruição das células beta, que é chamada de período de lua de mel, ele pode durar aí um ano e meio, 2 anos até, depende do momento que foi feito lá o diagnóstico. E aí, a partir desse período, então, quer dizer, a pessoa tem diabetes, foi diagnosticado com diabetes tipo 1, faz mais de 2 anos que ele teve o diagnóstico, certamente ele já está insulinizado plenamente. Então, o corpo dele, a quantidade que chegue a produzir aí de insulina, ela é tão insignificante que não adianta, ele tem que usar a insulina exógena. Então, nessa situação, o tratamento medicamentoso ele já está mais ou menos ajustado. Agora, no início do diagnóstico, ainda isso não aconteceu, vai demorar um período para acontecer. Então, eu vou trabalhar com alguém que tem diabetes tipo 1, o indivíduo está recém-diagnosticado, o risco dele fazer hipoglicemia, apesar de ele usar a insulina como parte do tratamento, é muito menor. No portador de diabetes tipo 2, a mesma situação. De primeiro momento, se inicia o tratamento com um único medicamento antidiabético oral. Então é difícil esse indivíduo, e normalmente é a metformina, que é um medicamento que ele é anti-hiperglicemiante, quer dizer, ele não vai estimular o pâncreas a produzir uma quantidade maior de insulina. Ele vai agir no fígado, fazendo com que o fígado tenha uma reserva menor aí de glicogênio hepático, e claro, vai ter menos glicose aí circulando no sangue, além de, como efeito secundário, ele sensibilizar o receptor de insulina na periferia, principalmente no tecido muscular. Então, ele vai ser um medicamento que ele vai ser utilizado para evitar que o indivíduo fique em hiperglicemia. Mas o risco de fazer hipoglicemia usando esse tipo de medicamento durante o exercício ele é muito pequeno, a não ser que esse indivíduo fique horas sem se alimentar e aí vá fazer o exercício. Aí nessa situação, sim, pode acontecer. Ou mesmo, né, há um tempo atrás aí, teve um ciclista com diabetes tipo 2 que ele entrou até em contato comigo e ele comentou que ele usava somente a metformina como parte do tratamento, que ele sempre pedala, mas aos finais de semana ele saía para pedalar e pedalava 4, 5 horas direto. E aí o que estava acontecendo com ele? Ele estava fazendo hipoglicemia nessa situação. Então ele conversou lá com o médico e pela informação que ele tinha me passado, ele deixou de tomar, ele não tomava o medicamento no dia que ele ia pedalar longas distâncias. Então isso acontece, né? Essa situação ela é sim bastante dinâmica, mas o tempo de diagnóstico do indivíduo que tem diabetes, do nosso aluno com diabetes, ele vai sim determinar de que maneira a gente vai prescrever o treinamento para ele. Porque, claro, esse indivíduo que ele é recém-diagnosticado, consequentemente, ele tende naturalmente a ficar muito mais tempo em hiperglicemia e com um risco muito menor de hipoglicemia. Então, o exercício nessa situação ele deve sim ser tratado, ser prescrito de maneira aonde a gente prescreva os exercícios que mais vão promover uma diminuição acentuada na glicose. Esses exercícios normalmente são os exercícios cíclicos com característica aeróbia. Então, sempre fazendo esse indivíduo trabalhar entre limiar 1 e limiar 2, tá ótimo. Você vai sim conseguir fazer esse indivíduo trabalhar em intensidade aí moderada, onde você vai otimizar aí muito essa utilização da glicose por conta da característica do exercício, de como ele vai agir fisiologicamente. Ali a gente está trabalhando, os grupos musculares envolvidos no movimento estão ativos desde o início até o término do tempo de exercício que está sendo feito. Nessa situação, a velocidade de degradação do glicogênio ela é bastante acentuada e o corpo busca situações de equilíbrio. Nessa situação, independente da ação da insulina, o GLUT4 vai conseguir ir lá na membrana e tirar a glicose do sangue. Então, é comum esses tipos de exercícios que são cíclicos, como eu dei o exemplo aí, por exemplo, do ciclista, são exercícios que sim, eles vão promover uma grande captação da glicose do sangue. Por isso a importância de, independente do tempo de diagnóstico do nosso aluno aí com diabetes, a gente medir a glicemia desse indivíduo antes de iniciar o exercício e sempre no final do exercício. E nessas situações onde vai ficar aí horas fazendo o exercício, no mínimo ir medindo a cada 1 hora, e né, para evitar aí quadros principalmente de hipoglicemia.
Porque nessa situação, mesmo quem não tem diabetes, se expondo a longos períodos aí de atividade contínua, sem suplementação de carboidrato, não tem outra maneira, ele vai entrar, vai fazer episódios sim de hipoglicemia. Então, essa situação à parte, sim, ela deve ser tratada de uma maneira diferente, mas de uma maneira geral, mede a glicemia antes, coloca o indivíduo lá para fazer exercício com essa característica, que certamente você vai perceber diminuições acentuadas na concentração de glicose no sangue. Agora, aquele indivíduo que é diagnosticado há mais tempo, tem um controle aí melhor do diabetes, esse indivíduo certamente ele tem sim um maior risco de fazer hipoglicemia durante o exercício, porque o exercício ele naturalmente vai ter característica hipoglicemiante e ele já vai chegar para treinar com uma glicemia não em hiperglicemia, né, com valores aí acima de 180 miligramas por decilitro. Ele tende a chegar com 120, 140, 160. Então, valores que normalmente, dependendo do tipo de atividade que a gente prescrever para ele, ou a intensidade, que eu acredito que a intensidade ela vai sim influenciar mais até né, nesse risco de hipoglicemia durante o exercício. Então, assim, eu vou pedalar. Tudo bem, você vai pedalar. Você está começando com uma glicemia um pouco mais baixa, seu aluno está começando com uma glicemia um pouco mais baixa, o ideal é fazer o quê? Pedalar, talvez pode controlar isso aí pelo tempo, né? Durante 3, 4 minutos, pedala no ritmo né, moderado, mas a cada 1, 2 minutos, pelo menos dar estímulos aí acima de limiar 2. Porque dessa maneira, com alta intensidade, o nosso sistema, para continuar funcionando de uma maneira adequada, para a gente continuar produzindo movimento, ele vai liberar uma quantidade maior de hormônios contrarreguladores à ação da insulina. Né? O primeiro deles aí é a própria adrenalina, que vai ser responsável por aumentar a frequência cardíaca desse indivíduo. Então, claro, muito mais adrenalina por conta da intensidade que está sendo feito o exercício, mesmo o exercício cíclico, faz com que haja aí um aumento na resistência à ação da insulina. Mas o corpo vai continuar trabalhando, o músculo continua captando a glicose no sangue, de acordo com a degradação de glicogênio. Então, nessa situação, o risco de fazer hipoglicemia durante o exercício ele cai bastante, porque é a mesma característica do exercício. Então, vamos colocar aí o indivíduo, pegar o exemplo mesmo que eu já dei, né, que é o indivíduo pedalar. Se ele está pedalando ali numa intensidade que é moderada para ele, se ele pedale por 30, 40 minutos, vai ter uma diminuição acentuada na glicemia. Ele pode pedalar de novo por 30, 40 minutos. Só que se nesse período você dá estímulos acima de limiar 2 e não deixa um tempo suficiente para ele se recuperar novamente até um próximo estímulo, você consequentemente vai somando esse aumento na liberação de hormônios contrarreguladores em estímulos de alta intensidade. Com isso, a velocidade, quer dizer, o mesmo tipo de exercício, no caso aí o mesmo modo né, que foi usado, que é a bicicleta, o ciclismo, com a intensidade aí, de maneira variativa, você consequentemente consegue evitar a resposta na glicemia, o exercício é o mesmo, mas a maneira que ele está sendo executado, a resposta na glicemia, ele vai ser totalmente diferente. Então, isso faz bastante diferença. Ou então, muitas vezes, né, hoje é muito comum a gente prescrever o exercício para o indivíduo aí, que tem diabetes, por exemplo, ele só quer fazer treino em sala de musculação. A musculação já é um tipo de exercício aonde você, mesmo que você tente né, utilizar métodos por passagem, como por exemplo o circuito, bisete, trisete, esses métodos que normalmente você faz 1, 2, 3 exercícios, ou mesmo a super série, né, onde você faz 4, 5 exercícios para o mesmo grupamento muscular sem intervalo, o momento que você está fazendo o esforço, certamente ele aumenta bastante a velocidade de degradação do glicogênio. Só que você vai ter variações muito acentuadas no gasto energético. Então, a velocidade de utilização do glicogênio durante o treino de musculação, ele acaba sendo muito menor do que quando comparado a um exercício cíclico. E aí, o que a gente tem como resposta glicêmica? Naturalmente, a velocidade de diminuição da glicose ela é diferente, ela é menor. Agora, se o indivíduo chega com uma glicemia mais alta e ele só vai treinar musculação, se a gente usar métodos por passagem naquela sessão de treinamento,
apesar dessa característica do exercício em sala de musculação, você consegue sim otimizar, né, a velocidade de utilização, de degradação do glicogênio. E certamente você consegue também distanciar mais essa glicemia antes e a glicemia no final do treino. Você tende a diminuir mais rápido essa glicemia. E o que é mais interessante, o treino de musculação, ele vai sempre contribuir não só para uma diminuição na glicemia durante o treino, como no pós-treino. Porque no pós-treino, a gente tem aí um momento, por conta da própria característica do treinamento de força, você tem aí uma maior quantidade de microlesões no tecido muscular. Então, depois do treino, vai ter que ser reposto aquele glicogênio que foi gasto durante o exercício. Para isso, gasta ATP. Esse ATP ele vai ser reposto degradando a gordura. Para degradar a gordura, precisa de glicose. Então, quer dizer, a glicose vai continuar saindo do sangue. E depois tem a questão da síntese proteica do tecido muscular que sofreu microlesões. Durante esse período, no pós-exercício, vai ter aí um gasto energético também maior. E para isso, gasta ATP, para repor ATP gasta gordura e para metabolizar totalmente a gordura precisa de glicose. Então é comum a gente ver aí a diminuição da glicemia continuar mais acentuada por horas depois do exercício em sala de musculação do que quando comparado com o exercício que é cíclico. O exercício cíclico, muitas vezes, ele tende a, quando você faz o exercício, diminuir a glicemia rápido, do início e no final do exercício, só que essa diminuição rápida, normalmente, ela faz com que o corpo libere também glucagon. E o glucagon, ele é um hormônio que faz o fígado liberar a glicose para o sistema. Então, você está fazendo o exercício, está captando glicose, a glicose está saindo rápido do sangue, o sistema libera glucagon, glucagon faz o fígado liberar a glicose para o sangue e de repente você parou de fazer o exercício. O que vai acontecer? Terminou o exercício? Rápido vai cair, vai diminuir a concentração de glicose. Mas o fígado está tentando reabastecer o sistema. E a velocidade de utilização daquela glicose diminuiu porque você parou de fazer o exercício. Ou no caso aí, o seu aluno parou de fazer o exercício. E aí o que a gente tem? Muitas vezes um aumento na glicemia no pós-exercício. Então, essa situação é uma reação, é uma situação fisiológica do treinamento, mas que ela precisa ser aplicada com relação ao nosso aluno. Então, o tempo de diagnóstico que ele tem, ele vai impactar diretamente em que estratégia a gente vai prescrever, né? De que maneira a gente vai prescrever? A gente vai prescrever naqueles momentos, né? Exercícios onde a gente quer que a glicemia abaixe muito mais rápido, ou a gente vai usar uma metodologia onde a glicemia ela não abaixe tão rápido inicialmente, tende a se manter mais ou menos igual, e depois, horas depois do exercício, ela vai diminuindo. Então, tudo isso faz diferença com base no indivíduo que veio treinar com a gente e a importância aí da gente identificar esse tempo de quanto tempo ele está diagnosticado, né? O tempo de diagnóstico. Que isso eu acho que é uma coisa fundamental para a gente, porque o indivíduo, por exemplo, ele vem treinar com você e você, com medo dele fazer hipoglicemia, ele recém-diagnosticado, você de repente usa uma metodologia para não diminuir muito, aí, impactar muito na velocidade, aí, na resposta glicêmica desse indivíduo. E aí o que acontece? Ele já está chegando mais hiperglicêmico, a tendência natural é ele continuar hiperglicêmico. E aí qual é o grande problema que a gente tem? Ele muitas vezes vai passar a acreditar que o exercício não está funcionando para ele. E aí ele abandona o treinamento. Então é algo muito ruim. Outra situação é o indivíduo que ele está diagnosticado há mais tempo. Esse indivíduo ele vem treinar conosco e começa a ter aí vários episódios de hipoglicemia, principalmente se ele for insulinizado. Isso também não é algo bom, né? Então é algo que a gente precisa ir controlando para que se aconteçam os episódios com hipoglicemia sejam episódios leves, que a hipoglicemia ela tem também essa característica. Hipoglicemia caracterizada, glicemias abaixo de 70 miligramas por decilitro. Agora, glicemia de 68 é hipoglicemia, o indivíduo normalmente tem sintomas dessa hipoglicemia, mas é algo que é leve. Agora, a glicemia de 50, abaixo de 50, consequentemente é uma hipoglicemia grave. Isso aí pode sim fazer o indivíduo sofrer alguma queda, né? Isso aí acaba, muitas vezes, pode até sair do ar, né? Fica bem mais parecido aí com alguém que está embriagado.
E claro que a gente não é isso que a gente quer com o nosso aluno, que ele venha treinar e horas depois do exercício fique aí fazendo hipoglicemia. Então, essa situação do recém-diagnosticado também é algo que a gente tem que tomar muito cuidado como profissional de educação física, é evitar ao máximo que esse indivíduo faça hipoglicemia. Porque para quem já está diagnosticado há mais tempo, esse indivíduo já viveu vários episódios de pico de hiperglicemia e episódios de hipoglicemia. Então ele sabe qual é a sensação. Agora, o indivíduo que é recém-diagnosticado, ele tem uma situação assim de não vivência com essa situação que é extremamente desagradável. Pode ter certeza disso que eu sei o que eu estou falando. Então, o detalhe é a gente evitar que o indivíduo realmente fique sendo exposto a essa situação. E outra, muitas vezes é muito comum isso, né? O indivíduo ele foi diagnosticado porque ele está com glicemias extremamente altas. O corpo dele entende que aquilo é normal. E na hora que a gente começa a treinar, você começa a trazer as glicemias mais próximas do normal. Do normal que eu falo é no que a gente chama de tempo no alvo, né? Para quem no alvo da glicemia de quem tem diabetes, que é valores abaixo de 180, quer dizer, para ele não ficar hiperglicêmico, e valores acima de 70. Só que muitas vezes, se ele tem uma glicemia de 140, por exemplo, ele tem sintomas de hipoglicemia. Tremedeira, transpiração, ficar com a boca formigando. Então, essa situação é algo que a gente precisa ir trabalhando aos poucos para que o corpo dele entenda que tem uma nova situação de homeostasia sendo colocada, que é a mais próxima que a gente conseguir da original. E esse período, ele é sim um período de adaptação e um período de adaptação importante, principalmente naquele indivíduo que tem diabetes tipo 2. Porque o indivíduo que tem diabetes tipo 2, muitas vezes ele tem outras alterações, tem outros riscos cardiovasculares. Por exemplo, ele é hipertenso, ele está acima do peso, não é? Ele tem muitas vezes hipertrigliceridemia. Então, nessa situação, ele tem vários fatores de riscos aí associados. E a hipoglicemia para esse indivíduo é extremamente prejudicial, porque vamos entender aí fisiologicamente o que acontece com a hipoglicemia. A glicemia cai, o corpo libera uma grande quantidade de hormônio do crescimento, GH. Toda vez que a nossa glicemia diminuir muito rápido, você fizer hipoglicemia, o nosso aluno com diabetes fizer hipoglicemia, vai o corpo libera GH. GH, de certa maneira, ele é para proteger nesse sentido, porque ele é um hormônio contra-regulador da ação da insulina, então ele vai tender a deixar um pouco mais de glicose no sangue, né, já que está diminuída mesmo, já está com sintoma de hipo, mas ele vai agir por um período no nosso corpo. Ele otimiza a utilização da gordura como fonte de energia, mas ao mesmo tempo ele pode sim fazer, quem tem diabetes, né, e está ouvindo o que eu estou falando, sabe o que eu estou falando. Você tem o que a gente chama de efeito rebote. Você faz um quadro de hipoglicemia e come lá alguma coisa com carboidrato e depois a glicemia sobe e não para mais de subir. Fica hiperglicêmico por um longo período. Porque tem que entender o seguinte: se está fazendo hipoglicemia, o corpo libera uma grande quantidade de GH, junto com o glucagon, quer dizer, dois hormônios que vão ser contrarreguladores da ação da insulina. O glucagon, o GH diminui a ação da insulina e o glucagon faz o fígado liberar glicose para o sistema. Só que nesse período de hipoglicemia, o desconforto ele é muito presente. E aí o que acontece? Te dá vontade de comer tudo que tiver pela frente, principalmente alimento doce. E aí vai lá e come. E aí o que acontece? No sistema chega um monte de carboidrato. Chega lá um monte de glicose vinda do alimento que você comeu com carboidrato para corrigir aquele episódio de hipoglicemia. Tem liberação de hormônio de GH, que é contra-regulador da insulina, e liberação de glucagon também, que vai fazer aumentar ainda mais essa quantidade de glicose. E aí o que acontece? Aumenta pra caramba a concentração de glicose no sangue. Fora isso que a gente tem, em quadros de hipoglicemia, se tem uma ativação natural do sistema nervoso autônomo simpático, mesmo em repouso. E qual é o grande problema disso? O sistema nervoso autônomo simpático sendo estimulado, ele acaba aumentando a pressão arterial. E aí você vai aumentar a pressão arterial de alguém que já é hipertenso. Então vai vendo aí aonde vai indo o negócio. Então, essa situação do tempo de diagnóstico que o indivíduo tem, ele vai impactar diretamente nesses episódios. Então, a questão relacionada aí à prescrição do exercício para quem tem diabetes, quando a gente for prescrever o exercício, a gente tem sim que levar esse item, né, de tempo de diagnóstico, ficar muito atento a ele.
porque aí sim você faz um cruzamento de informações, na verdade, né? O tempo de diagnóstico que ele tem, qual foi o último teste que ele fez de hemoglobina glicada, que a hemoglobina glicada ela vai dar ali o valor médio das glicemias nos últimos 3 meses, então a gente sabe mais ou menos aí qual está sendo o valor médio de glicemia desse indivíduo. Então, certamente a gente tem sim uma situação aí de diminuir, na verdade, a gente tem que, como profissional de educação física, ficar muito atento a diminuir esses episódios de hiperglicemia ou de hipoglicemia, não só durante o exercício, mas no pós-exercício. Porque sim, pode acontecer desse indivíduo, principalmente aquele que é recém-diagnosticado, ele entender que o exercício, ao invés de ajudar, ele está prejudicando. Então, nessa situação, a gente tem aí ah, a questão relacionada a pôr, né, o nosso trabalho em risco e a própria credibilidade do exercício. E uma coisa que eu quero comentar aqui com vocês, hoje eu estava conversando com o médico que me acompanha, né, o Márcio Krakauer, que é muito amigo também, e a gente estava conversando hoje e a gente estava justamente falando dessa questão da hemoglobina glicada, né? Que muitas vezes quem tem diabetes fica preocupado com isso, fica falando, mas hemoglobina glicada, eu não posso ser comparado com um número, né? Quer dizer, não é questão de número, é uma referência que a gente tem se o tratamento está sendo mais ou menos adequado ou não. Agora, uma coisa que é interessante é que nós estamos tendo trabalhos publicados com indivíduos que têm pré-diabetes, onde esses indivíduos que têm pré-diabetes, eles têm a hemoglobina glicada com valores de 5,7, né, que o normal é abaixo de 5,7% de glicosilação. Quem tem pré-diabetes tem hemoglobina glicada de 5,7 até 6,4, porque 6,5 já é diagnóstico de diabetes. E mesmo nesses indivíduos que têm 5,7 até 6,4, tem vários trabalhos sendo publicados mostrando muitas vezes complicações crônicas do diabetes. Complicações crônicas do diabetes que até tempos atrás a gente acreditava que quem estava mais exposto a essas complicações era aquele indivíduo com diabetes com hemoglobina glicada acima de 8, 9, 10% de glicosilação. Então, a gente vê que hoje, né, com as tecnologias que a gente tem atuais no tratamento do diabetes e ainda, né, eu aposto muito as minhas fichas no exercício físico, porque eu sou prova disso, né, 42 anos aí de diabetes, sendo diagnosticado numa época lá que você tinha poucos recursos para tratamento, só que a sorte minha qual era? Eu sempre fui uma criança ativa, e eu sempre gostei de praticar esporte, então isso me salvou. Hoje eu sei, hoje eu consigo compreender isso. Mas a gente estava justamente discutindo a respeito disso. Que muito se tem falado da hemoglobina glicada como referência, inclusive o último evento que eu fiz foi relacionado à hemoglobina glicada, né, que a gente falou da hemoglobina glicada menor do que 7, que é uma referência que a gente tem para o tratamento do diabetes, mas a gente está vendo que com o passar do tempo, cada vez mais a gente precisa sim ajustar, que é o que eu venho falando para vocês, né? O nosso trabalho, ele é extremamente importante, mas ele deve sim ser feito em conjunto com os outros profissionais envolvidos. No mínimo aí com o médico, porque muitas pessoas nem passam longe do nutricionista, as pessoas que têm diabetes. Não tem problema, a gente pode orientar nesse sentido de consumir, tentar controlar o carboidrato e consumir no máximo 200 gramas de glicose aí, de carboidrato por dia. Ótimo, se ele conseguir fazer isso, já a tendência natural é já não ter aí uma grande concentração de glicose no sangue e ajustar o exercício ao medicamento. E sempre tentando a menor hemoglobina glicada possível. Só que outros trabalhos mostram que em presença de complicações crônicas, se o indivíduo já não faz um tratamento muito bom e de repente começa a fazer um tratamento muito, muito bom, começa a glicemia a ficar muito, muito baixa, acaba agravando isso. Então, quer dizer, o nosso corpo ele sofre o impacto de todas essas mudanças radicais que a gente faz. Então, por isso que muito me preocupa. Às vezes as pessoas falam: não, não, eu resolvi fazer uma dieta zero carb. Pô, você vai tirar um nutriente que é super importante para o nosso sistema. E de uma maneira brusca, não é que foi tirando aos poucos, de um dia para o outro. Então, isso me preocupa bastante, porque o nosso corpo sofre com isso. E claro, como eu já falei, quem tem diabetes, ele não está dentro da curva de normalidade. É população especial. E sim, a ideia é trabalharmos em conjunto com os outros profissionais para, claro, e tentando ao longo do tempo, ao longo dos anos, diminuir a hemoglobina glicada o máximo possível desse indivíduo, trazendo aí o quanto mais próximo a gente conseguir do que é considerado aí dentro do padrão normal, tentar fazer. A gente sabe que é um desafio
é uma coisa bastante, assim, muitas pessoas desistem no meio do caminho, né? Esses dias ainda eu estava lendo um artigo, estavam comentando, né, que o indivíduo, ninguém fracassa, as pessoas desistem durante o processo. Então, isso realmente acontece e eu acho que a gente, como profissional de educação física, tem sim o dever aí, a missão de evitar que o nosso aluno com diabetes desista, né, do tratamento. E essa situação da hemoglobina, ela é uma referência que a gente tem e que sim, serve como parâmetro para a gente na hora de prescrever o exercício. A gente não pode ignorar o objetivo do porquê o indivíduo está vindo treinar com a gente, né? Porque muitas vezes a gente sempre associa o indivíduo que tem diabetes, ele está vindo para tratar o diabetes. Não, nem sempre é assim. Né? Comigo mesmo, durante um bom tempo da minha vida, não foi assim. Eu era atleta de taekwondo, eu ia para treinar taekwondo. Eu só ia adaptando, media as glicemias, fazia o que tinha que fazer. Mas o meu objetivo não era treinar taekwondo, participar de campeonato para tratar do diabetes. Então, e claro, o taekwondo é uma arte marcial, né, onde, né, hoje é um esporte olímpico, inclusive, onde ele tem característica totalmente anaeróbia, uma situação totalmente explosiva. Você vai fazer os treinos que a gente faz, normalmente eles são de uma maneira generalizada, com bastante aí, com alta intensidade. Então, são situações que diminuem bastante o risco de fazer hipoglicemia lá durante o exercício, mas que depois, no pós-exercício, muitas vezes você acaba aí sofrendo um pouco. Então, é uma questão de fazer uma adaptação, né, do tipo de atividade, do objetivo que esse indivíduo tem dentro do treinamento. Claro que o que você está colocando é totalmente pertinente no sentido do que a gente está falando hoje. O indivíduo que está vindo começando uma atividade física agora, porque ele está recém-diagnosticado. Primeiro, a gente tem que tentar focar na saúde. Então, antes de realmente traçar aí, uma questão relacionada em treinos com maior intensidade. Mas isso também é uma coisa que me preocupa, porque eu vejo muitas vezes acontecer o seguinte: as pessoas, principalmente os profissionais de educação física, pega a pessoa que tem diabetes, ele não sabe muito bem a resposta glicêmica que vai ter e começa com a ideia do que, não, vamos fazer um exercício levinho. Então vamos trabalhar de uma maneira mais leve com esse indivíduo. E aí qual é o grande problema que a gente tem disso? Você acaba não tendo resultado, né? Você não consegue é, não consegue ter resultado na glicemia dele. Quer dizer, começa lá com uma glicemia e depois ele acaba baixando essa glicemia, baixando muito rapidamente. Quer dizer, pouco. Né? O que você quer que aconteça de baixar rápido a glicemia, ele acaba aí baixando pouquinho. E aí qual é o grande problema de baixar pouco a glicemia dele? Não tem resultado. Não tem resultado, essa pessoa vai embora. Então é essa a minha preocupação. Às vezes a gente fica preocupado, não, tem que fazer exercício moderado. Tem. Só que exercício moderado, a gente tem que entender o seguinte: como é que eu determino o exercício moderado? O mais importante é fazer um teste com esse indivíduo. Através de um teste, você consegue determinar, no mínimo aí, ou estimar qual é o limiar 2 dele. E dessa maneira a gente consegue aí, com percentuais do limiar 2, você consegue prescrever o exercício. Ou trabalhando, né, até o limiar 2, que é algo bom também. Pensando na situação relacionada à velocidade, eu quero que diminua bastante a glicemia desse indivíduo, o moderado que a gente está falando. Quanto mais você trabalhar, se trabalhar mais próximo do limiar 2, mais rápido vai ser a depressão do glicogênio muscular. Então, isso sim traz um resultado aí bastante interessante com relação ao treinamento, certo? Então, são situações aí que a gente, sim, tem que levar em consideração. O Juan está comentando aqui também, né, que o exercício intenso aí pode ocorrer em alto rendimento também. E temos diabéticos atletas, assim, atletas profissionais, inclusive atletas olímpicos, né? Que tem aí diabetes tipo 1, né? Então, é que hoje, o que a gente tem que entender? A gente tem bastante recursos para monitorar, né, o que está acontecendo com a glicose do indivíduo aí durante o exercício. E a gente tem que sim explorar esses recursos, mesmo que a gente tenha aí, não tem sensor, não tem, porque a gente da educação física é muito engraçado, né? A gente tem muitas vezes o hábito de ficar valorizando o que não tem. A gente tem que valorizar o que tem. Tem o glicosímetro, mede várias vezes com o glicosímetro.
Não tem problema. O que você tem para monitorar a glicemia? Eu tenho glicosímetro, ótimo. Hoje tem, na minha época não tinha. Então, né, e aí? Você treinava no escuro e ia, vai fazer o quê? É assim que funcionava. Então a época agora é outra. Hoje a gente tem recurso. Ah, mas eu não tenho acesso ao melhor. E nem sempre é o melhor. Vai depender do tipo de atividade que a pessoa faz. Né? Esses tempos mesmo eu estava conversando aí com um atleta de alto rendimento que ele tem diabetes tipo 1, e ele estava comentando comigo, ele falou, professor, eu não gosto de ficar usando sensor. Sensor para mim não dá certo, eu não gosto. Então ele já determinou ali o quanto ele usa de insulina, o quanto ele a cada ele corredor, então a cada quilometragem que ele percorre, o quanto ele vai suplementar com carboidrato, está tudo bem. Então, quer dizer, cada pessoa vai ter aí uma característica. O que eu acho que a minha preocupação maior, né, em trazer informação para você que é profissional de educação física e tem interesse em trabalhar com quem tem diabetes, é justamente a gente quebrar esse paradigma, né? A gente sim precisa considerar e muito a individualidade biológica de cada indivíduo. Então, a ideia é que esse indivíduo, com o exercício, sempre vai trazer benefício para ele. A minha única preocupação é indivíduos que são recém-diagnosticados, quando vem treinar, se a gente não acerta logo no início, né, um resultado que seja prazeroso para ele, prazeroso que eu falo é assim, ele ver a glicemia, que chegou com uma glicemia alta e terminou com uma glicemia mais baixa, a sessão de treinamento, é ótimo, ele vai adorar isso. Agora, ele chega para fazer exercício, glicemia alta, termina com a glicemia mais baixa. Que bacana, só que depois do exercício ele está fazendo hipoglicemia. Então, quer dizer, o prazer que ele está tendo ali do treino, ou o benefício que ele enxerga do exercício é pontual, isso para mim é muito preocupante. Eu acho que a gente, como profissional de educação física, a gente tem sim que entender que o exercício ele tem um efeito, pode ter o efeito mais hipoglicemiante ou menos hipoglicemiante, porque mesmo que você faça exercício com alta intensidade, ele tende a ficar com a glicemia semelhante, ou às vezes pode até aumentar um pouco por essa questão hormonal, por conta do esforço que está sendo feito, mas que horas depois do exercício, esse indivíduo pode sim vir a fazer hipoglicemia. Então, são situações que a gente tem que entender, né, esse comportamento fisiológico das variações na glicemia, fazer essa relação do modo que a gente está prescrevendo o exercício com principalmente o medicamento que tá sendo utilizado. Então, a dica, né, que eu deixo para vocês aí dessa aula, a mensagem é: toda vez que você for prescrever exercício para quem tem diabetes, não deixe na anamnese de perguntar qual é o tempo de diagnóstico que esse indivíduo tem. E também, claro, a hemoglobina glicada e o tratamento que ele vem fazendo. Isso aí é fundamental. E sempre ter isso em mente, que o indivíduo que normalmente é recém-diagnosticado, ele ainda não ajustou o tratamento medicamentoso, o risco dele fazer hipoglicemia é muito menor e a probabilidade dele chegar para fazer o exercício sempre em hiperglicemia, ela é muito maior do que comparado com aquele indivíduo que já tem o diagnóstico de diabetes há um período mais prolongado. Esse aí ele já está com o tratamento medicamentoso já mais ou menos ajustado. Se ele usa insulina, ele já sabe os efeitos, né, que ele vai ter, de acordo com os alimentos que ele consome. Ele já viveu bastante episódio aí de hipo e de hiperglicemia. Então, tem que tomar um pouco mais de cuidado, que certamente os riscos desse indivíduo fazer hipoglicemia ele também aumenta um pouquinho mais. O José Luciano, não, tô vendo aqui, o José Luciano, ele está perguntando o que é aqui o limiar 2. O limiar 2, José, a gente da educação física, a gente usa essas referências, são referências fisiológicas, aonde a intensidade do esforço que a gente está fazendo, ele vai determinar qual metabolismo a gente está usando, né? A parte do metabolismo, que a gente tem 3 sistemas energéticos para poder gerar ATP que está sendo usado para o sistema. E o limiar 2, na verdade, ele é a referência que a gente usa. Por exemplo, você trabalhar até limiar 2 o seu corpo, nas reações químicas que tem ali dentro dele. Você tem liberação de ácidos como produtos finais dessas reações químicas, mas que o corpo, até esse ponto de limiar 2, ele consegue tamponar e remover esses elementos. Então isso aí permite que você continue fazendo exercício por um longo período. Com grande esforço? Com grande esforço. Quando a gente percebe que a gente ultrapassa limiar 2, se você faz exercício, você certamente já viveu isso. Toda vez que você faz um esforço muito grande, que você fica ofegante. Então isso indica o quê? Que o esforço que você fez
metabolicamente seu corpo não conseguiu manter um padrão de fornecimento energético para você continuar fazendo o exercício. Então, essas são referências que a gente usa na hora de prescrever o treinamento. Então, você tem uma situação onde a gente está em repouso, onde o corpo metaboliza a gordura e não gera elemento ácido. Um momento onde a gente começa a fazer o exercício e chega ao que a gente chama de limiar 1, que é um ponto aonde o corpo, o músculo que está ativo, ele vai obrigatoriamente precisar de uma parte da energia, né, vinda aí do metabolismo aeróbio e uma parte do metabolismo anaeróbio já com um pouco de produção de ácido. E quanto mais intenso for ficando esse exercício, mais ácido vai sendo produzido. E por que essa referência de limiar? Limiar, ele sempre representa limite. Então, se você chega até o limiar 2, é o ponto máximo onde seu corpo, o que ele está produzindo ali de energia para você manter aquela intensidade de exercício e está jogando ácido no sangue, esse ácido está sendo tamponado e removido na mesma velocidade com que ele está chegando. Só que a partir dali, se aumentar, você fizer um exercício acima desse ponto limite, consequentemente, o que vai acontecer? Começa a acumular ácido no nosso sangue. E uma maneira que o corpo tenta aí é tamponar com o bicarbonato que é liberado pelos rins. E essa reação química gera mais CO2. Então, por isso essa associação. Para a gente saber se eu estou ultrapassando aí o meu limite máximo de exercício, que é a referência do limiar 2, é você perceber durante o esforço o quão ofegante você está. Porque em repouso a gente vai respirar super tranquilo. Entre limiar 1 e limiar 2, a nossa respiração ela vai ficar mais aumentada, porque produz mais CO2 nas reações químicas aí no nosso corpo. Agora, toda vez que você ultrapassar limiar 2, você vai ficar extremamente ofegante e não vai conseguir mais manter aquela intensidade por mais aí de 2 minutos, de 2, no máximo aí 3 minutos, dependendo do momento que está sendo dado o estímulo, tá bom? Mas é uma resposta aí fisiológica que a gente tem. E valeu aí pela sua pergunta. Pois não, Té? Pelo Facebook. A Sim. Marisa, a Alessandra e mais um me perguntou: o que podemos considerar como uma glicemia limítrofe, menor e maior, adequada para um diabético tipo 2 durante o exercício? E a Marisa Riva Uhum. perguntou: diabetes tipo 1 há mais de 2 anos, qual seria o ideal de glicemia para iniciar os exercícios? Tá, vamos devagar, né? Vamos lá. Primeiro eu vou responder a primeira pergunta. Aí você parece que nasceu com 7 meses de gestação, né? Vem falando um monte de coisa aqui para mim. Calma, vamos devagar. Vamos lá. O detalhe é o seguinte. Alessandra, primeiro, obrigado aí pela sua pergunta. O que acontece é o seguinte: qualquer indivíduo aí com diabetes tipo 1 ou tipo 2 que for fazer o exercício, nós, como profissionais de educação física, precisamos fazer o possível para que esse indivíduo fique no alvo de glicemia. Alvo de glicemia para quem tem diabetes, é não deixar esse indivíduo ficar hiperglicêmico e muito menos fazer hipoglicemia. Então, o detalhe é, durante o exercício, ou mesmo no pós-exercício, que muitas vezes, quando ele chega a fazer exercício, chega lá hiperglicêmico, chega com glicemia acima de 200, por exemplo, mas durante o exercício, a nossa meta qual é? Que ele termine o exercício com glicemia menor do que 180. Então, o valor de segurança que a gente tem são os valores fisiológicos que são considerados hiper ou hipoglicemia. Então, sempre acima de 70 e abaixo de 180. Por que essa faixa? Porque a nossa glicemia, independente de ter diabetes ou não, ela é variável. Então, faz parte. Então, você vê que você tem aí 110 de variação, e dentro dessa situação, terminando nessas glicemias, você tem aí uma situação bastante segura em relação ao exercício aí para quem tem diabetes. Claro, glicemias abaixo de 100 miligramas por decilitro, elas já tendem a levar muito rápido para um processo de hipoglicemia, seria aí glicemias abaixo de 70. Então o detalhe é, durante o exercício, o indivíduo chegou lá, glicemia de 200, 200 e pouco lá para fazer o exercício, não tem problema, ele vai lá fazer o exercício. No fim do exercício, ele estando com glicemia abaixo de 180, está seguro, não vai ter grandes problemas. Agora, se ele chega para treinar com a glicemia mais baixa, por exemplo, ele chega próximo de 100. A gente sabe que o exercício que ele vai fazer, quer dizer, claro, você que vai prescrever, mas mesmo que você prescreva um exercício com alta intensidade, o nosso corpo vai precisar de alguns estímulos até que hormônios contrarreguladores cheguem na circulação.
Então, se ele começar com 100 e começar já em alta intensidade, vai demorar um tempo para isso acontecer. Então, é provável que ele faça uma hipoglicemia antes ainda de aumentar a glicemia pela ação hormonal. Então, a ideia é, se o indivíduo chega com diabetes, chega para fazer o exercício, ele está com a glicemia próxima de 100 miligramas por decilitro, ou, se tiver abaixo de 100, obrigatoriamente tem que suplementar com carboidrato. E aí a gente precisa tomar cuidado com isso, porque se comer muito carboidrato antes do exercício, vai ficar hiperglicêmico durante o exercício e depois do exercício também. Quer dizer, aquela sessão de exercício ficou neutralizada pelo excesso de carboidrato que foi consumido. Normalmente o que a gente usa como padrão de referência. Se a glicemia está abaixo de 100, suplementar com 15 a 20 gramas de carboidrato. Ah, mas o que é 15, 20 gramas de carboidrato? Uma colher de sopa de açúcar simples diluído em água tem 15 gramas de carboidrato. 3 bolachas dessas traquinas, dessas bolachas recheadas, tem 20 gramas de carboidrato. Na verdade, tem 22 gramas. Esses suplementos, né, que se tem aí no mercado para maratonistas, né, suplementos com carboidrato, tem o Carbap, tem outros aí no mercado, geralmente eles têm entre 17 e 19 gramas de carboidrato. Então é um tipo de alimento que sim, pode ser utilizado antes de começar a fazer o exercício. Só que o detalhe que a gente precisa ter como padrão da glicemia, pensando no exercício, aí na hora que vai fazer o exercício, se o indivíduo chegou próximo de 100, ele comendo 15, 20 gramas de carboidrato, normalmente é o suficiente. Agora, se ele chega com glicemia abaixo de 100, para ele fazer hipoglicemia é muito rápido. Então é importante sim, suplementa, já que ele tem tipo 2, suplementa com 20 gramas de carboidrato, inicia o exercício e depois de uns 15 minutos de exercício para e mede a glicemia novamente, para confirmar se aquele carboidrato que foi consumido ele está realmente fazendo o efeito esperado ou se esse indivíduo está ali com risco ainda de fazer hipoglicemia. E claro, se for necessário, suplementa de novo, mas continua fazendo exercício. Porque às vezes eu falo para, não é parar de fazer exercício, só interrompe a sessão do exercício para fazer uma medição de glicemia e fazer um acompanhamento mais estreito aí para ver se aquela suplementação ela foi para onde a gente queria, tá bom? A Marisa agora, né? A Marisa, deixa eu ver aqui, diabetes tipo 1 com mais de 2 anos. Qual seria o ideal aí da glicemia para iniciar o exercício? Marisa, o detalhe é o seguinte: toda vez que a gente vai iniciar o exercício, vai depender muito do tipo de exercício que vai ser feito. Porque se você vai fazer um exercício com característica aeróbia, então eu vou fazer um exercício onde eu vou, sei lá, vou correr, vou pedalar, vou nadar, vou dançar. Esses tipos de exercício, eles normalmente tendem a remover mais glicose do sangue, por conta da característica do próprio tipo de exercício. Os trabalhos geralmente mostram que você começando o exercício com 180 de glicemia, raramente você vai fazer quadros de hipoglicemia. Eu, ao longo dos anos, eu geralmente tentava, quando eu ia correr, né, eu tentava começar com no mínimo aí 160. Aí realmente era mais difícil fazer hipoglicemia. Então, o que a gente tem como referência, geralmente 160 ou acima de 160, é mais difícil você fazer quadros de hipoglicemia assim. Os trabalhos geralmente trazem aí que você começando com 180, raramente eh, vai ter risco de fazer hipo. Isso eu estou falando numa sessão de treino comum, de 30, 40 minutos. Agora, se até 1 hora ainda dá para a gente levar essa referência. Agora, se for fazer exercício em sala de musculação, por exemplo, nessa situação você pode utilizar glicemias um pouco mais baixas, porque a característica que a gente tem com o treino de musculação, ele é diferente, essa velocidade de captação da glicose. Então, naturalmente, a gente tem aí a. Você pode começar a glicemia com um pouco mais baixo, 140, às vezes, 130, né? É suficiente para fazer o treino aí por 40, 50 minutos em sala de musculação, sem risco de fazer hipoglicemia. O filho está indo para academia aí há 2 meses, já melhoraram os resultados. É isso mesmo, Marisa. É assim, na academia, né? Ele está fazendo treino aeróbio, resistível, porque normalmente, para quem tem. É que geralmente os mais jovens não gostam muito de ficar correndo, fazendo trabalho lá em esteira ou ciclo ergômetro, né? Gosta mais de treino em sala de musculação. Mas o exercício, de uma maneira geral, ele ajuda muito.
tá? Isso é fundamental. Pode ter aí respostas glicêmicas diferentes, não, talvez não diminua tão rápido, se for exercício resistido, não diminua tão rápido a glicemia durante lá o treino, mas que no pós-treino, sim, vai ter resultado, porque sensibiliza receptor de insulina, tem que ficar fazendo síntese proteica e tudo isso aí gasta a glicose do nosso corpo, tá bom? A informação, então, que eu quero que fique para vocês, gravem bem essa situação de quando vai trabalhar com quem tem diabetes, não esqueça de perguntar aí o tempo de diagnóstico que esse indivíduo tem, que isso sim vai fazer aí muita diferença. Então é isso aí, pessoal. Lembre-se, exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Até mais!